Amém, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui, não há lugar melhor para estarmos num domingo à noite do que reunidos como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, porque é pura graça. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 18 a 23, vamos daqui a pouco ler, e há uma pergunta que ecoa nos corações, não só de cristãos, mas eu diria de gente de todo credo, de gente que não acredita em nada. Por que o mundo está como está? Por que o mundo está como está? Esse mundo está como está, eu já disse isso aqui em algum momento, né? Esse mundo está como está, porque o homem é o que é. Esse mundo está como está, porque o homem é como é. O Paul Washer, não sei quantos conhecem aí, né? Um pregador muito contundente, e vale a pena aí ouvir algumas das suas pregações, né? Certa vez ele disse: se o seu coração bate, ele bate por ele, o Senhor Jesus, ou nele bate uma música de rebelião. Irmãos, o homem que deveria viver para a glória de Deus, deliberadamente ele voltou-se contra esse Deus, e tem escolhido e tem colhido cada fruto podre aí então dessa sua escolha por não ter glorificado a Deus. E então nós podemos imaginar, utilizando-se aí dessa certa poesia do Paul Washer aí, para apoiar um pouco as ideias que nós vamos extrair do nosso texto nessa noite. Uma música de rebelião toca em cada coração. Ao observarmos o comportamento das pessoas citadas no primeiro capítulo de Romanos, e daqui a pouco nós vamos ler um pouco mais, é quase como se nós estivéssemos lendo as páginas dos jornais de hoje em dia, não é verdade? Quase como se nós estivéssemos lendo as páginas do jornal da nossa cidade, aí no teu celular, né? Porque acho que agora ninguém mais lê jornal, né, em papel aí. Por outro lado, nós temos também uma tendência de afirmar que nós vivemos os últimos dias, em virtude de todas essas atrocidades que nós presenciamos, né? E aí parece que cada geração vai ecoando essa mesma frase. E chegamos nos últimos dias, porque no meu tempo, né? Mas agora, meu filho, eu quero te dizer. E lá estamos nós já, a nova geração, falando a mesma coisa, né? Então, nós temos essa tendência, mas em virtude das atrocidades, né, que nós estamos presenciando aí, mas a natureza dos homens, na época do apóstolo Paulo, é a mesma de hoje, não mudou em nada. É por isso que tem tantas semelhanças com as páginas do nosso jornal, Romanos capítulo 1. Apesar de toda a sofisticação teológica dos nossos dias, a natureza do homem continua a mesma, desde a queda, e não há nada que o homem possa inventar capaz de tirá-lo dele mesmo. Essa é a verdade. Nós já estamos com a nossa Bíblia aberta em Romanos capítulo 1, vamos ler dos versos 18 até o verso 23. Coloquei aqui, caso possa ajudar, mas acho que esse slide não vai ficar muito bom em virtude da nossa iluminação, mas é bom que você leia na sua Bíblia mesmo. Romanos 1, 18 a 23, nós lemos assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo,
Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Na próxima semana nós continuamos nos capítulos 24 em seguida, onde vai ficar mais claro as páginas aí, a relação com as páginas dos nossos jornais. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele nos mostra com clareza a condição do homem e as implicações que nos ajudam a compreender a razão pela qual o mundo está como está. Perceba que, apesar de Deus ser soberano sobre todos os acontecimentos, e nós sabemos disso, o homem ele é apresentado aqui como um ser ativo em todo o processo. Ele age com impiedade e injustiça, ele se nega a compreender, ele não glorifica a Deus, ele não rende graças a Deus, ele permite que seus pensamentos se tornem fúteis, ele é levado pela arrogância, ele troca a glória de Deus por imagens. Nós sabemos que o nosso Deus, ele está coordenando todas as coisas, mas em nenhum momento o homem, ele é isento das suas responsabilidades. Prova disso é que esse texto nos mostra o quanto os homens são ativos em todo esse processo de rebelião. Há uma música tocando no coração, de rebelião, tocando em cada coração, e cada homem é ali o vocalista principal. Como é que é o nome desse? É o vocalista principal de cada uma dessas bandas tocando aí dentro do coração. Então, em virtude disso, como nós vamos ver com mais detalhes na próxima semana, inclusive com o presbítero Carlos, Deus entrega tais homens. Se você rapidamente colocar os seus olhos no versículo 24, Deus entrega tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Deus entrega tais homens a paixões infames, versículo 26. Deus entrega tais homens a uma disposição mental reprovável, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28. Ou seja, Deus dá ao homem o que ele pede. Deus dá ao homem o que ele pede. E lembro mais uma vez de Números, né? Estamos lendo Números ali, eu lembro de novo da leitura, quando o povo, mais uma vez, né? Todo aquele processo reclamando de Deus, e também reclamando que não tem carne, e Deus, né, olha para aquele povo rebelde: é isso que vocês querem? É carne que vocês querem? Então vocês terão carne, eu vou dar carne para vocês, né? O maná vindo lá, suprindo todas as necessidades. E irmãos, aquilo ali é apavorante que acontece, né? Porque então Deus manda um bando de bicho lá, que eles podem colher à vontade, e ainda a carne estava entre os dentes deles, e a peste começa, né, sobre o povo, vai caindo, um por um ali, porque no fim das contas, se rebelaram contra o Deus provedor de todas as coisas, que tinha tirado eles do Egito, da escravidão, e eles já cegos, né, nesse contexto, eles estão ali, claro, passando por dificuldades,
murmurando, pensando nas cebolas e alhos que eles comiam. Pura ilusão, uma idealização, fruto do quê? Porque eram escravos, estavam sendo lá, chicoteados dia e noite, para produzir a mesma quantidade de tijolos, agora sem o material. E no entanto agora, diante do sofrimento, naquele tempo é que era bom. Então Deus, é carne que vocês querem, é carne que vocês terão. Misericórdia, misericórdia. E aqui o retrato do ser humano, no fim das contas. É claro que, como nós vamos ver neste primeiro capítulo, no capítulo 1, nós temos uma ênfase para os gentios, embora também há uma referência. É claro que os judeus de alguma forma estão contidos aqui nesse capítulo 1, porque todos os homens estão contidos aqui, mas de certa forma há um foco nos gentios, mostrando que a perversidade das nações pagãs. Mas no capítulo 2, como veremos aí no futuro, o foco se volta para os judeus também. E aí a conclusão no capítulo 3, todos pecaram. De fato, todos pecaram. Inclusive a nação de Israel, não só no passado, mas agora, depois que Cristo, não reconhecendo o Messias como aquele que haveria de vir. Então nós percebemos que esse homem cheio de si, o retrato da humanidade, então é entregue a si mesmo. Deus os entrega, Deus os entrega, Deus os entrega. Deus dá o que o homem pede. O apóstolo Paulo, então, ele pretende ressaltar aqui nessa porção das Escrituras, Romanos 1, 18 a 23, a verdade a respeito da ira de Deus. A verdade a respeito da ira de Deus. Paulo, ele anuncia a revelação da ira de Deus e explica por que essa ira, ela é justificada. Basicamente, as pessoas, elas cometem atos impiedosos e iníquos e assim elas suprimem a verdade. Elas não querem ver a verdade. Elas tapam a verdade, elas escondem tentam esconder essa verdade. Assim nós temos um Deus irado contra a humanidade. E Paulo, ele pode então acusar as pessoas de suprimir a verdade, porque Deus concedeu a elas um conhecimento dele, versos 18 a 20, quanto elas pecam, então elas se tornam indesculpáveis. Nós cantamos aqui, adorando o nosso Deus, como aquele Deus da criação, apontamos para esse Deus criador. Esta natureza criada aponta para um Deus verdadeiro. Há um conhecimento, claro que não pleno ou não salvífico, mas que dá um alerta. Opa, não é um acaso. Não é do nada, existe um Deus. As pessoas deveriam se voltar para o Deus que está se revelando, se tornam indesculpáveis. Irmãos, o verdadeiro evangelho requer que o homem se veja como perdido antes de poder ser salvo. Nós vimos isso um pouco semana passada. As pessoas, elas têm a tendência de não acreditarem na ira de Deus. Elas pensam que Ele é incapaz de tal coisa, é o Deus de amor, talvez por terem se acostumado justamente a isso, a ouvir que Deus as ama incondicionalmente. Mas no verso 18 do texto que nós acabamos de ler, a ira de Deus, ela se revela do céu. A ira de Deus, ela se revela do céu. E é interessante que a palavra usada por Paulo aqui, nesse texto, para ira, ela significa que Deus não está apenas aborrecido, ou simplesmente irritado. A ira aqui de Deus é uma ira apaixonada, é uma ira intensa, não é uma inquietação só no coração de Deus, é uma ira no ápice de tudo que a gente poderia, a nossa mente acho que não alcança a magnitude desta ira projetada aqui. Essa ira, ela é revelada contra toda a impiedade e injustiça.
Impiedade e injustiça devem ser vistas como uma única ofensa a Deus. Então, impiedade e injustiça como uma única ofensa. Rebelião a Deus, no fim das contas. Impiedade e injustiça é rebelião a Deus. Com impiedade significando a ausência de reverência a Deus, e injustiça significando a ausência de reverência às ordenanças de Deus, a sua santa lei. É o conjunto dessa obra. Ou seja, Deus está irado contra o homem ímpio, irreverente, que despreza o Deus vivo e a sua palavra, no fim das contas. O caráter de Deus, que é santo e que é justo, quando contrastados com as ações dos homens descritas aqui por Paulo, nos dão então 5 razões do porquê o homem está debaixo da ira de Deus. Irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, a ira é um aspecto da pessoa de Deus, como fica claro por muitos meios ali de textos no Antigo Testamento, que tornam o acender da ira de Deus a base para o seu julgamento. É nesse episódio mesmo aí, da carne entre os dentes, aí então a ira de Deus se acende. Nós vemos vários episódios, que revelam um Deus onde julga o seu povo, e é claro que é uma ira santa e uma ira justa. A nossa mente deturpada pelo pecado, a gente perde um pouco a noção dessas conceituações, porque fomos corrompidos. Então até quando nós estamos falando que Deus é amor, muitas vezes é muito limitado, porque a gente está analisando isso com base na noção que nós temos de amor, e é uma noção deturpada pelo nosso pecado. Mas quando nós estamos pensando que Deus é irado, e de fato Ele é um Deus que se revela como um Deus irado, muito cuidado para você não depositar em Deus a maneira como você se irrita, ou como você se ira com alguma coisa. Porque diferentemente de nós, o Senhor apresenta uma ira justa, que tem a ver com o seu nome, que tem a ver com a sua santidade, muito diferentemente de nós, que geralmente nos iramos porque alguém pisou no nosso pé, porque estamos dispostos a lutar e a lutar pela nossa honra. Claro que nós também podemos, mas eu acredito que é muito mais raro, exercer esta ira santa, uma ira santa, quando a afronta é contra o nosso Deus, é contra a palavra de Deus. Então quem sabe aí a gente consegue expressar uma ira santa, uma ira justa, mas eu acredito que é raro, porque geralmente as motivações do nosso coração são deturpadas, Então cuidado só para não pensar na ira de Deus como um reflexo de quando você se ira, porque esta ira do Senhor é toda justa, é toda santa, está firmada no seu caráter. A ira divina, ela é necessária para o conceito bíblico de Deus. Se Deus realmente é Deus, Ele não pode observar com indiferença o fato de que a sua criação ela é destruída e a sua vontade santa ela é pisoteada. Se Ele é Deus, se Ele é todo santo e todo justo, Ele não pode ficar indiferente à injustiça, à iniquidade, ao pecado e ao pecador. Ele não pode ficar indiferente. Há julgamento para o perverso. O inferno é real, não é uma história da carochinha. Portanto, então, Ele responde ao pecado com uma reação poderosa e aniquiladora. E isso será visto muito em breve no retorno do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar para julgar as nações. A menção de Paulo de que a ira de Deus ela está sendo revelada do céu remete à verdade de que nós estamos diante de um Deus grandioso, majestoso, e tudo que estiver debaixo então do céu e não estiver debaixo do Evangelho está debaixo da sua ira, a ponto de que até mesmo a natureza está gemendo
sofrendo as consequências do pecado, aguardando o momento em que o Senhor Jesus voltará e fará novas todas as coisas, novos céus e nova terra. A natureza, até a natureza geme. É tudo tão belo e tão maravilhoso, e que as pessoas deveriam voltar para esse Deus, apesar da queda, né? Mas ainda imagina, se não fosse o pecado, o tipo de natureza com quem nós iríamos interagir se não fosse o pecado. Mas ela aguarda aí o retorno do Senhor Jesus Cristo. Uma música de rebelião toca em cada coração. Aproveitando aí dessa poesia do Washer, nós conseguimos ver nesse texto aí, esses 5 acordes, né? Que é a ideia de Deus entregando. 5 acordes que compõem essa música de rebelião no coração do homem. E o primeiro está no versículo 18. Injustiça. Os homens detêm, eles reprimem a verdade pela injustiça. E que verdade que eles reprimem? Basicamente, o que poderia vir à sua mente? Que um Deus pessoal e santo existe. Reprimem a verdade de que existem padrões morais absolutos, que as obras dos homens são más, que Deus sabe e vê tudo, que todos terão que prestar contas a um Deus que é juiz. O ímpio, ele reprime a ideia de um Criador pessoal. Por quê? Porque isso implica em responsabilidade moral. Isso implica em juízo. Eu reprimo a verdade porque quero viver como eu bem entendo. Se não existir um Deus, eu faço o que eu quiser. Eu não preciso prestar contas para ninguém. Então eu reprimo, eu detenho a verdade pela injustiça. Não é à toa que o desejo de muitos é destruir o conceito de Deus, porque aí você faz o que bem entende. Não é à toa que a entrega de Deus, depois, como veremos na semana passada, na próxima semana, tem a ver, inclusive, com imoralidade sexual. Porque quando você tira o Criador da jogada, então essa criatura vira o próprio Deus, e esse Deus então pode fazer o que bem entende, e é o que nós temos visto, mas nem é desde o tempo de Paulo. Lá em Levítico nós já vemos, homem com homem, mulher com mulher, e isso tudo, aqui em Romanos, como a gente pode detectar, já é a consequência punitiva de Deus. Então quando nós vemos na nossa sociedade, homens e mulheres se inflamando, toda uma ideologia de gênero, já é uma punição para um povo que há muito tem reprimido a verdade de que há um Deus santo, poderoso, criador. Então quando nós reprimimos Deus, então é claro, eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso viver do jeito que eu bem entendo. Eu não tenho nenhuma responsabilidade moral, eu não tenho ninguém para prestar contas. Então tudo fica bonito, né? Tudo fica lindo e maravilhoso. O segundo acorde que compõe aí a música de rebelião que bate no coração do homem rebelde e pelo qual o homem está debaixo da ira de Deus é a indiferença. Os homens ignoram os atributos de Deus, claramente revelados na criação. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Em outras palavras, Deus ele não está escondido, como se apenas intelectuais, grandes teólogos pudessem encontrar esse Deus. Ele se revela através de tudo que foi criado, de um modo que o homem ele é capaz de discernir entre o Criador e a criatura, sem que venha a cair em idolatria. A verdade de que Deus dá de si mesmo é manifesta de forma clara para que todos entendam.
Então, há um teólogo que foi convidado certa vez aí para falar num clube de ateus, entre aspas, né, sobre a justificativa intelectual a respeito da existência de Deus. E ele terminou a sua apresentação da seguinte forma, vou ler aqui para os irmãos. Estou lhes dando argumentos para a existência de Deus, mas sinto que estou chovendo no molhado, pois tenho que lhes dizer que não preciso provar a vocês que Deus existe, porque creio que vocês já sabem disso. O problema de vocês não é não saber que Deus existe. O problema é que vocês desprezam o Deus que sabem que existe. O problema de vocês não é intelectual, ele é moral. Vocês odeiam a Deus. É claro que nós temos que evangelizar e argumentar e proclamar o verdadeiro evangelho, mas nós sabemos que o problema de muitos, né, não é intelectual, mas acaba sendo moral. Eles odeiam a Deus, eles reprimem a verdade, né, viram a cara para Deus. No Salmo 19:1 nós lemos, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Será que percebemos essa verdade? O homem moderno, ele afastou-se do testemunho de Deus na natureza. Ele acha outras teorias, né? Ele reprime a verdade para colocar outras coisas que precisa de uma fé, olha, se não no mesmo grau, até maior para acreditar nas teorias sobre o surgimento do universo e por aí vai. O homem reprime a verdade e se volta para si mesmo. O texto deixa muito claro, né, que eles, nos seus próprios pensamentos, no seu intelecto, abandonam Deus. Salmo 14, verso 1 a 3, diz assim: diz o tolo em seu coração, nós lemos no início do culto, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Olha o apóstolo Paulo depois ali no capítulo 3, ecoando os salmos, né? Validando os salmos, inclusive, como palavra de Deus. Paulo, ele quer deixar claro que as pessoas que pecam e estão, portanto, sujeitas à ira de Deus, são responsáveis pela sua situação. Elas são indesculpáveis. E isso se dá especialmente, mais uma vez, porque elas suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus está manifesto entre eles. E isso porque Deus lhes manifestou. O coração endurecido, ele responde com indiferença a esse Deus que toma a iniciativa de se revelar. Então, injustiça, indiferença, ingratidão. Os homens recusam glorificar e agradecer a Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. A reação dos ímpios é o contrário do que se espera e da razão pela qual eles foram criados. Eles não glorificam a Deus. As pessoas se recusaram a reconhecer e a adorar a Deus. E esse conhecimento de Deus, na passagem, ele deve ser entendido de uma forma restrita, é claro. As pessoas, elas têm um conhecimento de Deus, mas esse conhecimento, ele é limitado, esse conhecimento, que se dá pela observação de tudo que foi criado. Porque se refere ao modo como Deus se revela na natureza. Então, há uma limitação disso aqui. O que importa é que eles sabiam de Deus, sabiam o tempo inteiro da existência de um Deus. E aí tudo o que foi criado, então, aponta para essa existência. Mas na prática, o homem, em vez de reconhecer Deus como Deus, glorificando-o, agradecendo ao Senhor, eles perverteram o seu conhecimento e se afundaram na idolatria.
A gratidão glorifica a Deus, meus irmãos. E como cristãos, nós devemos viver a vida com a síndrome da boca aberta. Eu botei essa figurinha aqui. Nós devemos viver a vida com a síndrome da boca aberta, né? De pasmos diante de tão grande salvação, pasmos diante de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas ao invés disso, nós vivemos a semelhança de muitos que não conhecem a Deus, com reclamação, pessimismo, comparação, descontentamento, cobiça, sarcasmo. Cristo Jesus, ele nos libertou desse tipo de estilo de vida. Essa é a marca de uma música que toca no coração dos ímpios, que tem retido a verdade. Mas para nós, os que cremos, que fomos resgatados das trevas para a luz, devemos exalar o bom perfume de Cristo, nos mínimos detalhes. A gratidão glorifica a Deus. No entanto, o ímpio se volta contra Deus, murmurando ou puxando para si mesmo, né, a honra das conquistas. É uma forma também de desonrar a Deus. O quarto acorde pelo qual o homem está debaixo da ira, a ignorância. Os homens pervertem as suas mentes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A mente do homem se corrompeu ao ponto de não poder mais ver a glória de Deus. Mentes vazias, raciocínio obscurecido, sabiamente tolo, no fim das contas. Paulo, ao utilizar aqui essa expressão, o termo, né, insensato, tolo, ele está expressando a ideia num sentido moral, não intelectual. O tolo não está apenas sendo ignorante, ele está sendo iníquo. Não se trata de uma ignorância porque Deus está escondido, mas uma ignorância consciente. O homem, mesmo vendo que está claro diante dos seus olhos, ele se nega a ver, ele escolhe confiar em sua própria sabedoria. Efésios 4, 17 a 19, nós lemos assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha como esse texto, ele complementa tudo o que nós estamos falando aqui. Um homem que nega a existência de Deus, que retém, né, que esconde a verdade, que volta as costas à verdade de uma forma consciente, perde a sensibilidade e se entrega à depravação, à futilidade dos seus pensamentos. Estão obscurecidos no entendimento, separados da ira de Deus, mas não porque não teve estudo, tá entendendo? É o tipo de uma ignorância consciente. Eu não quero, eu rejeito. Que história é essa de alguém que vai vir mandar na minha vida? Eu sou dono do meu próprio nariz. Ou seja, o que foi vendido, né, pela serpente lá no paraíso a Eva, a humanidade caída continua achando que comprou algo válido. Continua cheia de si mesmo, rangendo os dentes contra o Criador, o seu Criador. É por isso que o mundo está como está, porque o homem é o que é, e as suas tentativas de encontrar respostas por si mesmo gera toda sorte de confusão, porque nem mesmo a religiosidade é capaz de resolver o nosso problema. A religiosidade não salva ninguém.
é apenas Cristo Jesus. Mas esse é motivo de escândalo. A cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem é poder de Deus, nós bem sabemos disso. Para o mundo, servir a Deus é burrice, é ignorante. Nós somos ignorantes, irmãos, para esse mundo, tapados, incapazes de ver as coisas, mas a palavra de Deus afirma justamente o contrário. Justamente o contrário. Perceba o absurdo da cegueira espiritual, né? Afirmam, não há verdades absolutas, mas a declaração é feita como se fosse uma verdade absoluta. Mas o mundo está aí, não há verdades absolutas. Isso é um absoluto, então, que você está dizendo? Ninguém tem o direito de ditar ética moral, e nem a pessoa que dita uma regra como essa, se fosse assim. Rejeitamos o princípio de fé religiosa no invisível, mas vivem pela fé no empirismo e em forças evolucionárias invisíveis para explicar a existência de tudo. Então há uma incoerência nas lógicas, né? Então, se apoiar nessas frases aqui, nessas ideias aqui, é sabedoria. Mas algumas, em paralelo, como eu falei antes, precisam de uma fé ainda maior para crer na teoria do Big Bang e tudo mais aí. Precisa de uma fé ainda maior. Por outro lado, não devemos nos surpreender. Se nos chamam de burro e ignorantes, nós não deveríamos nos surpreender com isso e nem com o fato dos ímpios não aceitarem o Evangelho. Porque há uma outra questão nisso tudo. O próprio Satanás cegou a mente deles, dos quais todos nós, né, irmãos, como nós lemos em Efésios capítulo 2, também estávamos na mesma condição. Se não fosse a graça e misericórdia do Senhor que nos alcançou e mudou a nossa mente e transformou a nossa vida. Há uma mudança, né, de mente, mas antes disso, nós também estávamos nessa mesma condição. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Há uma grande cegueira, há uma responsabilidade do próprio Satanás nessa questão toda, mas há uma responsabilidade do próprio homem, com seu coração rebelde também. É uma mistura de coisas aqui. Além, é claro, da soberania de um Deus, dono de todas as coisas, e dono, inclusive, do seu plano de salvação, alcançando aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Irmãos, em suma, o homem, ao se recusar a prestar a devida honra a Deus, quando diante das obras dele, afirmam que estão adquirindo então sabedoria, mas na realidade ocorre o contrário. Eles estão se tornando tolos, eles estão se tornando loucos. Essa é a verdade bíblica. E finalmente o quinto acorde aí, o primeiro é a injustiça, a indiferença, a ingratidão, o quarto a ignorância e o quinto, no fim das contas, onde culmina tudo isso, a idolatria. Trocam a glória do Deus eterno e incorruptível, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós poderemos olhar para isso tudo e ver, inclusive, que a base dos frutos que colhemos em virtude da nossa natureza pecaminosa, que depois os versos 24 vão alistar, né, uma série de pecados ali, e que na verdade são pecados, irmãos, não é para uma lista que tem começo e fim e ele se esgota, é uma lista que apenas ilustra tudo que o coração de um homem corrompido pode produzir, né? Então não é uma lista que se restringe, é uma lista que exemplifica, né, o que nós como humanidade caída somos capazes de realizar, e tudo que está ali nós somos capazes de cometer como humanidade caída. Criam, seria o quê? A idolatria, essa base, a idolatria.
criam deuses à sua própria imagem. E aqui Paulo faz uma alusão ao relato da própria criação em Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem, e aqui o homem, pensando ser Deus, querendo ser Deus, cria deuses à sua imagem, inclusive. A idolatria é o penúltimo grau de impiedade e de diminuição da pessoa de Deus. Transformar a glória do Deus Criador, e como o texto nos falou, em bicho, em réptil, né? Em bicho, pau, pedra, isso é o ápice da impiedade e da diminuição da pessoa de Deus. Por isso Deus os entregou. E nós voltarmos de novo para Israel, o episódio do bezerro de ouro, onde eles não conseguem esperar, né, o que vai acontecer, param de ver as coisas, o coração já teme, cadê Moisés que não volta? Peraí, quando Moisés volta, aquele povo que tinha acabado de ser liberto da escravidão, constrói uma aberração com as coisas de ouro que juntaram ali, e estão literalmente afirmando: este é aquele que nos tirou do Egito. Misericórdia, misericórdia. E o Senhor aparece ali, se revela como um Deus que julga, porque aquela geração vai morrer no deserto, não é verdade? E morre um por um. O nosso Deus julga, porque Ele é todo santo, Ele não pode ficar alheio à perversidade, ao pecado, Ele não pode ficar alheio. Transformar a glória do Deus Criador em bicho, em pau, em pedra. Mas há outros ídolos no nosso coração. Não é à toa, né? Calvino já afirmou, é uma fábrica de ídolos mesmo nos nossos corações. É claro que você materializar isso se torna ainda mais repugnante. Mas é fato, né, irmãos, que abrigamos. E é claro, no processo de santificação, é até o último dia, o Senhor, por graça e misericórdia, nos mostrando coisas que estão no lugar dele e que precisam ser desbancadas. E aí sim, claro que tem tudo isso, o processo de santificação, fazendo isso nas nossas vidas por pura graça. Mas aqui Deus os entregou. O homem é revelado como culpado e condenado sem desculpas. E essa ênfase de hoje, apontando para esse Deus que se revela como um Deus irado diante de um pecador culpado, ele é fundamental para a exposição do Evangelho. Nós temos falado nos últimos tempos aqui sobre a importância do evangelismo, de você proclamar as boas novas, mas se faz necessário proclamar as boas novas para aqueles que se reconhecem como pecadores. Então se você tirar a noção de um Deus irado, você desfigura a pessoa de Deus, você desfigura o Evangelho, porque é justamente ali naquela cruz, meus irmãos, que sobre o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, santo, puro, justo, Ele se faz pecado, né? Os nossos pecados são ali colocados nele, sobre si as nossas iniquidades, e a ira santa e justa de Deus, ela é depositada também ali nele. É por isso que não foi uma morte qualquer. Então, claro, a salvação é pela graça, porque não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos, a não ser nos entregarmos a Cristo Jesus, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que merecemos esta ira, reconhecendo, né, que não conseguimos ter um relacionamento com esse Deus. Mas há um preço a ser pago. O preço, sempre há um preço a ser pago. Jesus Cristo morreu no nosso lugar na cruz, levando sobre si a ira justa de Deus. O preço foi pago. E se eu e você podemos ter paz, podemos já ter uma outra música tocando no nosso coração, é porque Jesus Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. A ira justa de Deus depositada ali sobre ele naquela cruz.
Então, você tirar essa questão da ira de Deus, não é o Deus da Bíblia. Essa história então de Deus é amor, né? É claro que Ele é amor, mas Ele é todo amor, e porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que Ele enviou o seu Filho, graça, amor, mas Ele é justiça, e Ele não pode ficar alheio ao pecado, Ele pune, Ele é um Deus irado, Ele é um Deus irado. Com esse Deus não se brinca, não se brinca. Nós não podemos brincar com o pecado enquanto cristãos salvos, nós não podemos, e ninguém nos tira das garras do leão, isso é um fato, mas não dá, irmãos, para ficar brincando ali com o pecado. Nós não podemos. Agora, para quem vira as costas para esse Jesus que se declara Deus Todo-Poderoso, o castigo é certo, a punição é certa. Injustiça, indiferença, ingratidão, ignorância, idolatria. Somente a cruz de Cristo, então, satisfaz as demandas do caráter de Deus. Ira, justiça contra o pecado, e graça, então, amor para o pecador, que precisa se arrepender, que precisa olhar para a verdade, encarar a verdade e se dobrar diante desta cruz, que foi ali lavada com o sangue de Cristo. A ira de Deus se revela no Evangelho, para que o homem se veja perdido e possa ser achado. Que tipo de evangelho você tem pregado? Ele escandaliza as pessoas, ele choca, porque quando você pregar o verdadeiro evangelho haverá um espanto, porque ninguém gosta de ouvir que é pecador. Nós não gostamos nem de ouvir que a gente está errado, por coisas mais pequenas. Irmãos, quando nós olhamos para esse mundo, nós precisamos ter consciência da condição do homem, porque a perspectiva bíblica correta sobre a situação do homem muda todo o enfoque quando nós evangelizamos alguém e quando nós nos relacionamos com cada pessoa. Entender então que o teu filhinho, bonitinho, queridinho, que tu vai criar, é um pecador, muda tudo. A maneira como você vai educá-lo à luz da palavra, do evangelho, entender que você casou com um pecador miserável, e que o evangelho é de fato a resposta, inclusive para o seu viver e para o seu casamento, fará toda a diferença. Será possível perseverar e prosseguir até que a morte vos separe, à medida em que esse evangelho for a resposta mesmo para todos os anseios da nossa vida, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, porque ali nós temos ordem, justiça, graça, perdão, misericórdia. Essa percepção do evangelho verdadeiro, essa percepção desse Deus irado, deve encher o nosso coração de misericórdia, de graça. Entretanto, o verdadeiro evangelho deve ser exposto, ou seja, cada pessoa deve ter consciência da sua situação decaída e de que está debaixo da ira de Deus. De nada adianta oferecer um remédio para alguém que julga não ter doença alguma. Então percebe, irmãos, esse é um material importante para nossas vidas, para a gente entender o verdadeiro evangelho. O que você tem feito com a sua vida? Arrependa-se. Nós não podemos brincar com o pecado, tendo já sido resgatados das trevas para a luz. Eu sei que cada um de nós acaba brincando mesmo, mas precisamos nos arrepender, para viver de acordo com a nossa nova condição em Cristo Jesus. Dançar a música certa. Que música você está dançando? Quem é você? O que as pessoas lá fora estão olhando e vendo na sua vida? Você tem um chamado para ser luz para essas pessoas. Nós temos esse chamado. E no entanto, muitas vezes a gente está
usando o mesmo fone aqui. Cada um, me empresta teu fone, e a gente está indo no mesmo embalo. O Senhor não nos chamou para isso. Então, que essa palavra possa ministrar ao nosso coração. Possamos sair daqui certos de que esse Deus de fato é justo e se apresenta como irado, mas a cruz, né, é o nosso bálsamo. Um preço foi pago, né? Tem um pouco de implicação com aquela música que a gente de vez em quando canta, como é que é? Do preço. Não. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Espera aí. Nós nunca saberemos o peso. Eu queria até mudar a letra para isso, né? Nós nunca saberemos o peso dos nossos pecados, porque o preço, se você não sabe qual foi o preço, você não entendeu o evangelho ainda. O preço foi Cristo Jesus morrendo na cruz. Foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço. Agora o peso, Ele levou sobre si. É por isso que nós não estamos condenados. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo fato de nós termos sido removidos das trevas para a luz. Pelo fato de que apesar de nós não vamos ser condenados. A questão é, você já entendeu o verdadeiro evangelho? Você já foi confrontado com a noção de um Deus que odeia o pecado? E que se você não tiver resolvido o problema do teu pecado, você irá passar a eternidade no inferno? Porque crianças, adolescentes, não adianta só acompanhar os teus pais aqui na igreja, isso não vai salvar você. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo. Muito cuidado, irmãos. Há alguns de nós sendo enganados, fazendo más escolhas, dando as costas para esse Deus. Serão condenados se morrerem assim. Que Deus tenha misericórdia, que nos use como instrumento. Bondoso Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor se revela na Tua palavra de uma maneira direta, clara, objetiva, e não de acordo com os nossos desejos muitas vezes. Porque se nós tivéssemos escrito essa palavra, talvez tivéssemos construído um Deus de acordo com os nossos anseios, com os nossos desejos, para fazer as nossas vontades, um gênio da lâmpada. Mas o Senhor é todo poderoso, não se deixa manipular de forma alguma, é o que é e se revelou por meio da Tua santa palavra, de uma forma que nós pudéssemos compreender e entender, porque o Senhor nos fez de uma forma maravilhosa, com intelecto, mas o pecado corrompeu todas as coisas. A humanidade caída te despreza, é indiferente, é ingrata, é idólatra em seu coração. Ó Deus, nós também estávamos assim, desgarrados, perdidos, totalmente cegos por Satanás, mas um dia o Senhor nos encontrou por pura graça e misericórdia. Fomos expostos a um evangelho que confrontou o nosso pecado, que mostrou a nossa realidade espiritual como raça caída, e então nos convenceu do pecado e do juízo, e nos mostrou que a solução, a salvação, é Cristo Jesus na cruz, morrendo e ressuscitando em nosso favor. Essa questão espiritual transformadora nos tocou, e nós só podemos te agradecer, porque nós de fato não sabemos o peso, mas o Senhor soube muito bem. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor naquela cruz morreu em nosso favor, nos dando nova vida para nós os que cremos. Senhor, se há alguém aqui que precisa ser tocado pelo Senhor, ser confrontado no seu pecado, se arrependendo da rebeldia contra o Senhor,
Que o Teu Espírito Santo convença agora nesse momento, que esta pessoa possa se render aos Teus pés, possa encontrar a verdadeira salvação, a verdadeira paz que só Tu podes dar. E para nós que pertencemos ao Senhor, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas más escolhas, mesmo sendo salvos. Nos perdoe, Senhor, pela nossa apatia. Nos capacite, meu Deus, a recomeçar nesta semana, sendo luz nesse mundo de trevas, transformando-nos pela renovação da nossa mente, não nos conformando com este mundo. Esse é o nosso clamor, Deus, porque a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completar. Isso nós cremos, nesta esperança nós nos agarramos aqui também, certos de que o Senhor é fiel e é justo, não só para nos perdoar, mas para também nos usar como Teu instrumento. Que cada um de nós possa se levantar aqui nessa noite com essa disposição de coração, com um coração grato na Tua grande salvação e no fato do Evangelho ser a resposta para as nossas vidas, possamos nos alegrar em Ti, nos achegarmos ao Senhor. E assim nós clamamos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, meus